Jesus é a luz do mundo. E o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Nós que somos discípulos de Jesus, temos que dar frutos de bondade, de justiça e de verdade. A palavra de hoje quer iluminar o nosso caminho quaresmal. E para que o nosso caminho quaresmal seja iluminado, nós precisamos buscar a Jesus. Jesus como caminho, verdade e vida. É interessante que a palavra deseja também iluminar certos conceitos, para que esses conceitos possam também se converter em nosso coração e possamos realmente viver na verdadeira luz, na verdadeira fé. E o primeiro conceito que a palavra nos ensina na primeira leitura é que os homens vê a aparência e Deus vê o coração. Nós julgamos as aparências, Deus vê o coração. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos enxergar não com o olhar humano, mas com o olhar da fé. E para que nós possamos enxergar com o olhar da fé, nós precisamos nos converter. E esse processo de conversão é o encontro com Jesus. O encontro com Jesus gera salvação, conversão e cura. No evangelho de hoje, este cego de nascença, ele passou por um processo, primeiro, de cura física, depois uma cura espiritual, o seu processo de conversão e o acolhimento da salvação, que é o encontro pessoal com Jesus. Portanto, este processo completo que aconteceu na vida deste homem que nasceu cego, o faz agora discípulo de Jesus, que é a luz que ilumina as trevas, que ilumina o mundo. Vamos olhar toda a história deste homem cego, e aí algumas coisas a gente vai precisar ir iluminando para ir entendendo. Primeiro, no tempo de Jesus havia uma perspectiva, um modo de ver o pecado diferente do modo como nós vemos hoje. Para a época de Jesus, quem nascesse deficiente em qualquer área do corpo era considerado pecador, mesmo que a pessoa nunca tivesse cometido o pecado. Então, a pergunta dos discípulos: mestre, quem pecou, ele ou os pais? Se refere justamente a uma teoria. Aquele cego de nascença, ou ele nasceu cego por causa dos pais, ou ele tornou-se cego por um pecado que ele cometeu, um castigo de Deus. E como aqueles homens talvez não conhecessem aquele homem cego, os discípulos perguntaram, quiseram saber. E Jesus já era considerado um profeta, um homem que teria respostas e condições de explicar o que estava acontecendo com aquele homem. Mas Jesus não responde uma teoria com outra teoria. Jesus já imediatamente concede àquele homem cego a cura física, lhe libertando justamente de uma miséria imposta por uma deficiência e de um preconceito. As pessoas nascidas com deficiência ou que se tornavam deficientes eram excluídas da sociedade. E muitas delas, quando não tinham posses,
ficavam nos templos, nas portas dos templos, nas portas das cidades, pedindo esmola como um mendigo. Hoje não é tão diferente. Ainda há muito preconceito velado. Mesmo nós tendo compreendido, já temos a compreensão de que a deficiência não é castigo de Deus, mas a deficiência é uma deficiência. É fisiológico, é biológico, é genético. E precisamos respeitar as pessoas que nasceram com deficiência ou adquiriram uma deficiência ao longo da vida. Mas ainda nós vemos, julgamentos, isso é muito feio. Abre aspas. Foi bom, ficou assim porque mereceu. Fecha aspas. Já ouviram isso? Não é tão distante da gente, não é? Infelizmente, ainda há esse tipo de pensamento preconceituoso, cruel. E mais feio ainda é quando um cristão, um católico, faz isso. Olhando para este cego, é interessante uma postura que ele tem. E qual é a postura? Depois que ele é curado, ele fica tagarela, ou seja, ele começa a falar para o mundo todo. Além de ter se lavado na piscina de Siloé, porque Jesus fez lama e colocou nos olhos, ele precisou ser lavado. Ele começa a falar, testemunhar o que aconteceu. E assim os fariseus, que já queriam estavam tramando contra Jesus, começam a querer saber o que aconteceu, porque Jesus também transgrediu uma regra. E qual é a regra? Ele curou em dia de sábado. E aí a gente de novo traz este tema na nossa reflexão: a lei e o amor. O que é mais importante, o amor ou a lei? A lei tem que ser abolida? Não. Mas a lei está acima do amor? Não. Então nós precisamos entender que a lei, ela é importante. O amor está acima da lei, porque é o amor que ilumina a lei. Sem o amor, a lei fica cega. Não tem aquela imagem da justiça brasileira, que é uma mulher vendada aos olhos, porque a lei precisa ser neutra, a lei precisa ser realizada sem tendências. Mas o amor ilumina a lei quando o assunto é Jesus. Os mandamentos da lei de Deus não foram feitos para serem rigorosamente cumpridos sem o amor. Ao contrário, os mandamentos da lei de Deus foram dados por Deus para que eles pudessem nos ajudar a viver o amor. Aí está a diferença. A lei está a serviço do amor e o amor ilumina a prática da lei. Portanto, o sábado, na época de Jesus, e ainda hoje é para os judeus, é um dia consagrado ao Senhor. Desde as vésperas da sexta-feira, os judeus não podem realizar nada que possa transgredir a lei do sábado. Mas para nós cristãos, o dia consagrado ao Senhor tornou-se o domingo. Então, a partir das vésperas do sábado, como a partir das 5 horas da tarde até as 5 horas do domingo, nós celebramos a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus. Por isso, o domingo para nós é importante e não mais o sábado. Voltando para o Evangelho, a gente entende que Jesus, ao curar o cego em dia de sábado, Jesus não transgride a lei, porque ele teve compaixão, ele amou o cego. Ao contrário dos fariseus, que queriam julgar o cego. Não queriam, não, perdão, eles julgaram o cego.
dizendo que ele era pecador porque ele era cego. Cadê a lei? A lei só serve para condenar quem ama? A lei também deveria condenar quem julga. Portanto, neste evangelho, os cegos ali apresentados não são o cego de nascença e nem Jesus. Os cegos que estão aqui apresentados neste evangelho são aqueles que não conseguem ver e nem perceber a ação de Deus agindo na história. Jesus estava ali e eles não estavam vendo Jesus, não estavam percebendo Jesus. Jesus curou o cego, mas mesmo assim eles não queriam enxergar. Como diz a expressão popular, o pior cego é aquele que não quer ver. A cegueira espiritual. E aí nós falamos da nossa cegueira espiritual. Nós podemos estar na igreja e estarmos cegos espiritualmente. Não conseguimos ver Jesus, não conseguimos perceber Jesus. Entramos na igreja, saímos da igreja da mesma forma que saímos de casa, cegos, sem amor, sem esperança, sem fé, cheios de vontade, vaidosos e egoístas, querendo que Deus faça aquilo que a gente quer, mas nunca se colocando à disposição de Jesus. No último momento, a experiência do homem curado da cegueira com Jesus. É interessante o encontro, ele já enxergando, ele fala com Jesus, Jesus o interroga, mas ele não reconhece. Ele só vai reconhecer depois que Jesus disser para ele: sou eu, aquele que te curou, eu sou Jesus, eu sou o Messias. Crês nisso? Ele se ajoelha e professa a fé. Meus irmãos, nós podemos estar na igreja, podemos caminhar com Jesus na igreja, mas nós somos discípulos de todo mundo, de Moisés, de fulano, de cicrano, de fulano, menos de Jesus. E aí a cegueira é grande. Eu não estou aqui falando de amor, de afeição. Eu estou falando de cegueira mesmo. Porque há pessoas na igreja que amam os seus líderes, têm uma afeição a um padre, têm afeição a um outro padre, a uma religiosa, a um bispo. A afeição é uma coisa. Ser discípulo de alguém é outra coisa. E o que é ser discípulo de alguém? Ser discípulo de alguém é quando a gente para de ouvir a verdade somente para ouvir a verdade que aquela pessoa está dizendo. E muitas das vezes isso pode nos levar a um buraco. Jesus disse em outra parte do Evangelho: maldito cego que guia outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Estamos na igreja para seguir Jesus. Aqueles fariseus estavam cegos porque eles estavam seguindo quem? Moisés. Eles não estavam seguindo a Deus, não estavam seguindo aos mandamentos e à aliança, eles estavam seguindo Moisés. E quando eu sigo a um homem, a minha visão de Deus ela é limitada. Mas quando eu sigo a palavra de Deus, quando eu sigo a verdade, quando eu sigo os mandamentos, a minha visão espiritual ela abrange muito mais. Cuidado, que muitas das vezes a cegueira espiritual pode reinar muito na igreja. Muito na igreja. E aí, algumas expressões, né? Depois de Deus, o padre fulano de tal. Depois de Deus, fulano de tal.
essa expressão nunca será católica, porque nós não seguimos padres, homens, freiras, bispos, leigos, coordenadores, ninguém. A gente segue Jesus. E é preciso nós termos essa coerência diante daquilo que nós estamos fazendo aqui. Eu sigo a Jesus. E eu sigo aquilo que Ele me ensinou. E assim, Jesus nos ensina hoje que nós precisamos pedir a Deus a cura da cegueira espiritual. E fazer esta reflexão, fazer este exame de consciência. Estamos na 4ª semana da Quaresma, no domingo da alegria. O que isso quer dizer? Quer dizer que a festa da Páscoa já se aproxima. E é preciso que nós rendamos graças a Deus, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Cantamos tão bonito hoje o salmista que nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É esta alegria que deve brotar em nosso coração. Ele é o nosso pastor. Ele morreu por nós. Ele deu a vida para nos salvar. É a Ele a quem eu amo. É a Ele a quem eu sigo. E aí eu chamo a atenção para uma coisa. Precisamos estar mais íntimos de Jesus na Eucaristia. É na Eucaristia que nós estamos íntimos com Jesus. Tem muito católico que não comunga, que não está comungando. Eu sei que há um grupo porque não pode estar impedido, tudo bem. Mas aquele que pode, e se confesse e comungue. Não podemos ficar muito tempo sem Eucaristia. É a Eucaristia que nos alimenta, é a Eucaristia que nos sustenta, é a Eucaristia que nos livra do mal. Precisamos buscar a Jesus. Está chegando aí o multirão de confissões. Essa semana que passou já tivemos 3 noites seguidas de mutirão. E próxima semana e nas próximas semanas vamos ter mais multirões de confissões. Aqui na Matriz, em Afogados, na Paz, vai ser dia 27. Não perca esta oportunidade. Se confesse. A sua intimidade com Jesus, ela é importante. E a cegueira espiritual nos faz deixar de ver o nosso pecado. A cegueira espiritual nos faz parar de perceber o pecado. A gente começa a achar tudo normal. É não, viu? Tudo normal é não. Tenham cuidado com isso. A TV, o celular, o cinema e tantos outros lugares nos fazem pensar que tudo é normal, tudo pode, tudo é possível. Mas aí São Paulo vai dizer: posso tudo, mas nem tudo me convém. Tenhamos cuidado. O cristão deve dar frutos de bondade, verdade e justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.